Fala, galerinha, sou Felipe Bruno e quem será rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 2 rodadas? Bom, esses times que estão aparecendo aqui correm algum risco de rebaixamento ou já foram rebaixados, como é o caso do Paysandu e do Volta Redonda. Ai, mas o que o América Mineiro, com 45 pontos, está fazendo aqui? Bom, a situação do América Mineiro é a seguinte: ele tem 45 pontos, chegar aos 45 pontos é um número mágico para evitar o rebaixamento, mas não significa, matematicamente neste momento, que o América Mineiro está salvo do rebaixamento. Por quê? O Botafogo de Ribeirão Preto, que está abaixo do América Mineiro, tem 41 pontos, se ganhar os dois chega a 47. Atlético Clube, se ganhar os dois, chega a 46. E a Ferroviária, que está na zona de rebaixamento, se ganhar os dois, chega a 46. Se o América perder os dois, o América seria ultrapassado por essas equipes. Ainda tem um Operário ali que poderia ganhar um jogo e também passar. Ou seja, mesmo com os 45 pontos, o América Mineiro ainda não está salvo do rebaixamento. Por isso ele está aqui. Estão explicando que ainda pode ser ultrapassado. É provável que já esteja salvo do rebaixamento, mas matematicamente o América Mineiro ainda corre risco de rebaixamento. Bom, vamos começar aqui por quem já caiu, né? Volta Redonda, Paysandu. Paysandu já está rebaixado com rodadas de antecedência e vai terminar o campeonato na lanterna. Tem apenas 27 pontos e só pode chegar a 33. O Volta Redonda tem 34, se ganhar os dois pode chegar a 40, mas o Atlético tem 40 já. E o número de vitórias do Atlético é 11 contra 8 do Volta Redonda, que só poderia chegar a 10, por isso o Volta Redonda rebaixado também. A tabela dos dois, os últimos dois jogos, era a seguinte: o Paysandu tem o Amazonas em casa e o Atlético fora, duas equipes ali que lutam contra o rebaixamento. O Volta Redonda tem a Chapecoense em casa, Chapecoense lutando pelo acesso, e na última rodada visita o Vila Nova, que está tranquilo na competição aí, garantiu a permanência na Série B. Vamos então agora para o Amazonas. Complicou demais a situação do Amazonas perder o confronto direto para o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, né? Agora a situação do Amazonas é a seguinte: o time está a 5 pontos do Atlético Clube, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, faltando 2 jogos para terminar a competição, ou seja, 6 pontos em disputa, ou seja, o Amazonas só pode chegar a 41. Então é muito difícil aí a situação do Amazonas, que terá na próxima rodada o Paysandu, que é o lanterna e já está rebaixado. E na última rodada recebe o Coritiba, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, lutando pelo acesso e pelo título. Então essa sequência aqui do Amazonas, que a gente não sabe exatamente como que vai chegar o Coritiba na última rodada, que ele pode, dependendo do que acontecer, se ele ganhar na rodada 37, o Coritiba chegaria nessa rodada campeão e com acesso garantido aí. Bom, essa situação na Amazonas muito difícil aí de conquistar o salvamento, né, se livrar do rebaixamento. Ferroviária. A Ferroviária deixou a chance escapar na última rodada de ficar muito perto de se livrar do risco de rebaixamento. Perdeu para o Atlético Clube no confronto direto e viu o Botafogo vencer o Amazonas. O resultado jogou a Ferrinha na zona de rebaixamento. E agora a Ferroviária não depende mais só de si para escapar do rebaixamento. Isso porque, mesmo se ganhar os dois e chegar a 46, ainda pode ser rebaixada pelo número de vitórias. Bom, até a sequência é a seguinte: a Ferroviária tem um número de empates excessivo e poucas vitórias, só 8 contra 11 do Atlético, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A Ferroviária vai ter na próxima rodada o Atlético Paranaense, que joga em casa. Aliás, o Atlético Paranaense em casa, o Atlético lutando pelo acesso, e na última rodada visita o Operário, que tem chances remotas de rebaixamento. O que a Ferroviária precisa fazer aqui para escapar do rebaixamento? De preferência, ganhar os 2 jogos e torcer para que Atlético Clube ou Botafogo tropece em algum dos jogos que faltam. Caso contrário, a situação fica bem difícil para a Ferrinha. Atlético Clube, 16º colocado.
Para se salvar do rebaixamento, vencer os 2 jogos se salva, independente do que aconteça na próxima rodada. Desafio fora de casa contra o Coritiba, líder da Série B, que quer conquistar o título e o acesso para a Série A. E na última rodada, o Atlético Clube recebe o Paysandu. O Paysandu que já está rebaixado e é o lanterna da competição sem muitas motivações para essa última rodada. Então é isso que o Atlético precisa fazer para se salvar do rebaixamento. E vem de uma vitória importantíssima, né? Que deu ânimo e que tirou o time da zona de rebaixamento, que foi vencer o confronto contra a Ferroviária. Botafogo de Ribeirão Preto. Que arrancada, que recuperação. O time deixou a zona de rebaixamento, vem de 2 vitórias cruciais. Vitória contra o Volta Redonda, fora de casa, que encaminhou o rebaixamento do Volta Redonda e deixou o Botafogo na situação mais favorável. E vitória na última rodada contra o Amazonas, que complicou o Amazonas e deixa aí o Botafogo numa situação um pouquinho melhor. O Botafogo tem 1 ponto em relação à zona de rebaixamento, mas 2 vitórias a mais que a Ferroviária. Isso também é importante destacar aqui. O que o Botafogo precisa fazer para escapar do rebaixamento? Bom, se ganhar os 2 jogos se salva, se ganhar um empata outro, provavelmente se salva, mas vai depender aqui de alguns resultados. O Botafogo visita o Criciúma, que luta pelo acesso, e recebe o Avaí, que cumpre tabela. O Operário do Paraná, 44 pontos, bom, 4 de vantagem para a zona de rebaixamento. O Operário do Paraná tem na próxima rodada o Atlético Goianiense fora de casa e depois recebe a Ferroviária no confronto direto. O que o Operário do Paraná precisa para escapar do rebaixamento? Uma vitória ou um empate. Se empatar com a Ferroviária na última rodada é o suficiente para escapar do rebaixamento, porque aí a Ferroviária não alcançaria o Operário, porque mesmo que a Ferroviária ganhe nessa rodada e o Operário perca, o Operário teria 44, a Ferroviária 43, a Ferroviária não alcançaria o Operário, por isso o empate seria o suficiente, ou uma vitória, que poderia vir aí nesse duelo contra o Atlético Goianiense fora de casa, que aí eu já livraria de qualquer risco de rebaixamento. Então, a situação do Operário do Paraná que está muito perto de garantir a permanência. E, por fim, o América Mineiro. Pô, o que o América Mineiro está fazendo aqui? Já chegou aos 45 pontos, para de falar de rebaixamento para o América Mineiro, acabou. Bom, 45 pontos não significa livre do rebaixamento, porque, como eu disse, matematicamente, a Ferroviária, Atlético Clube, Botafogo de Ribeirão Preto e Operário do Paraná, todos esses times podem ultrapassar o América Mineiro se eles vencerem os 2 jogos. Mas o Operário do Paraná enfrenta a Ferroviária, não tem como. Tem. Se o Operário ganhar o jogo anterior contra o Atlético Goianiense, ele já passa o América, porque ele chegaria a 47. E aí ele pode perder para a Ferroviária, e aí a Ferroviária teria ganho os 2 jogos e chegado a 46. Por isso, então, que o América Mineiro, apesar de ter chegado aos 45, matematicamente ainda não se livrou do rebaixamento. Mas, como eu disse, é questão de tempo, é provável aí que o América garanta a permanência. O América que tem o Cuiabá em casa na próxima rodada e depois visita o Atlético Paranaense, o Cuiabá brigando por nada, Atlético Paranaense lutando pelo acesso.